Só para lembrar, em 2016, a classe política ligada à direita, à extrema-direita, que defende a Faria Lima, a Fiesp, os irmãos Marinho, dentro do Congresso, derrubaram a Dilma Rousseff, porque a Dilma se recusou a fazer cortes nas áreas sociais. A Dilma se recusou a entregar ao governo a administração do orçamento do Estado a esses ladrões do Centrão. Derrubaram a Dilma. É claro que não foi só por isso. A intenção deles em derrubar a Dilma era reimplantar no Brasil, ou aprofundar no Brasil, as políticas neoliberais. Porque nem a Dilma e nem o Lula conseguiram acabar de vez com essas políticas neoliberais. Aqui e ali, dentro do governo Lula 1, Lula 2, da Dilma 1, Dilma 2 e agora, você tem, infelizmente, políticas neoliberais dentro da administração pública brasileira e do governo brasileiro, com a esquerda à frente. A gente precisa ser honesto, né? Mas, no geral, os governos Lula 1, 2, Dilma 1, 2 e agora congelou em grande parte as políticas neoliberais. O que eles querem na época, por exemplo, do Paulo Guedes com o Bolsonaro, era aprofundar essas políticas neoliberais, não deu tempo. Eles perderam as eleições. Mas conseguiram ainda entregar a BR Distribuidora, conseguiram entregar a Eletrobras, conseguiram fazer no Michel Temer a reforma trabalhista, conseguiram fazer no Bolsonaro a reforma previdenciária. Você entendeu? Políticas neoliberais. A Dilma caiu porque não topou aprofundar isso. Eles prenderam o Lula porque fazia parte do projeto de ficar no poder por muito tempo para aprofundar essas políticas neoliberais no Brasil. Para azar deles, o Lula voltou e, de uma certa forma, não acabou com toda a política neoliberal, repito, mas, por exemplo, não está vendendo os ativos brasileiros, não tem lista de Correios, da Petrobras, da Previdência Pública, para entregar para os capitalistas. Não tem isso, não tem isso. E isso enfurece os capitalistas, enfurece o porta-vozes deles, que é a Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, né, e por aí vai. Enfurece demais. E tem um outro detalhe fundamental. Eles não conseguiram fazer a vitória da direita, né? Não conseguiram reeleger o Bolsonaro, então o Lula se elegeu. Então eles precisam amarrar o Lula todo o tempo, deixar o governo pressionado todo o tempo, não permitir que nada ou quase nada passe no Congresso e, se possível, que o governo sangre até a eleição do ano que vem. É o grande objetivo deles. A promessa que o Lula fez de isentar do imposto de renda o trabalhador e a trabalhadora que ganha até 5 mil reais e aliviar para o trabalhador e a trabalhadora que ganha até 7 mil, está sendo debatido dentro do Congresso. Por quê? Porque, segundo o arcabouço fiscal, tem que ter os recursos para isso, tem que tirar de algum lugar. E como a riqueza não é infinita, os ricos ficam com quase toda ela, uma riqueza produzida por você, trabalhadora e trabalhador. Então, como ela não é infinita, ela tem um tamanho, precisa tirar de algum lugar para poder criar a isenção do imposto de renda. A ideia do governo federal é taxar as fintechs, é taxar as big techs, as casas de aposta que estão matando as famílias brasileiras de fome e algumas aplicações, se não me engano, 2 tipos de aplicações que não são taxadas no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem essas aplicações taxadas. Qual foi a reação da extrema-direita? Do Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo, do Nicolas, do Van Hatten, do Gaia, para citar apenas esses vagabundos. Qual foi a reação deles? Ir para cima e votar contra. Votar contra. Derrubaram ou vão derrubar a medida provisória do governo e o objetivo deles é fazer o governo sangrar. Eu vou mostrar para vocês, só mostrar aqui e ler um pouquinho, uma matéria importante que saiu lá na Agência Brasil e foi replicada aqui pelo 247. Olha isso aqui, ó. Estudo mostra que taxar super ricos é crucial para reduzir desigualdade. Sem a tributação mínima dos super ricos, não veremos uma melhoria na distribuição de renda no Brasil, alerta o secretário Guilherme Mello, que é esse cara aqui. Então a matéria está aqui no Brasil de fato, mas ela foi publicada originalmente na agência Gov, no dia de hoje. Uma matéria muito importante, repito, estudo mostra que taxar super ricos é crucial para reduzir desigualdade.
Só que taxar o super rico só não é a solução. Tem que, por exemplo, isentar o trabalhador e a trabalhadora que ganha até 5 mil reais e aliviar para o trabalhador e a trabalhadora que ganha até 7 mil reais. E o Congresso, que é dominado pela extrema-direita, mas principalmente pelo Centrão, não vão permitir, e você, trabalhador, precisa entender isso. A Miriam Leitão, ela fez um artigo muito honesto e disse que o Haddad tem razão. Nós mostramos já essa matéria, está lá no Diário do Centro do Mundo e está lá no jornal o Globo. Né? Ela escreveu: Haddad tem razão, diz Miriam Leitão em artigo honesto sobre o debate fiscal. É um texto, gente, muito bacana. Olha o que ela diz aqui, só no iniciozinho. Né? O ministro Fernando Haddad tem razão. Ele está propondo que as grandes fintechs, hoje tão poderosas quanto os maiores bancos, e que os sites de apostas paguem mais impostos. Quer que os títulos que hoje nada recolhem passem a pagar um percentual pequeno de imposto de renda. O ministro acertou também quando passou a cobrar imposto dos fundos exclusivos, os investimentos das famílias ricas e dos fundos offshore. Haddad tem dito que está corrigindo distorções e é mesmo o que ele está tentando fazer. Então, está aí a Miriam Leitão, que trabalha para o Globo, trabalha para os irmãos Marinho, dizendo que o Haddad tem razão. Essa matéria nós também mostramos. Então, os caras não querem de forma nenhuma liberar um centavo. Querem, ao contrário, que o governo corte nas áreas sociais. Olha o que disse numa entrevista coletiva, de forma bem resumida, o líder do PT, lá na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias. É preciso dizer em alto e bom som: a medida provisória sobre alternativas ao IOF não cria impostos para o povo. Ela combate privilégios dos muito ricos. Né? Isso aqui foi uma frase da entrevista do Lindbergh Farias, uma entrevista coletiva da semana passada, no final da semana, se eu não estou enganado. O Boulos, muito preocupado, fez um alerta importantíssimo no plenário da Câmara e eu quero mostrar para vocês. O sistema se uniu contra Lula. Eles não são contra imposto, eles são contra que bilionários paguem imposto. É muita hipocrisia a gente ver a direita e a Faria Lima, que ficam atacando o presidente Lula falando em corte de gastos, mas aprovaram e defendem isenção fiscal para bilionários do agronegócio. Não é o pequeno produtor, não, são os grandes. Pequeno não tem isenção. Para grandes corporações, são 615 bilhões de reais em isenção fiscal para os grandes. Mais que o dobro do Bolsa Família, do BPC e do Farmácia Popular somados. Isso eles defendem. Que eles querem cortar no lombo do povo. Querem cortar no SUS, na educação pública. Pergunto para eles se topam cortar em emenda parlamentar. Não topam. Pergunto para eles se topam cortar super salários. Não topam. Isso eles não topam. Aí o presidente Lula vem e propõe aumento do IOF. O povo não paga IOF. Quem paga são os grandes. Eles querem derrubar. O presidente Lula propõe isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e os super ricos pagaram mais. Eles são contra. Porque eles não são contra imposto. Eles são contra que bilionários paguem imposto. Essa é a hipocrisia da direita brasileira junto com o mercado financeiro e os banqueiros. Que eles andam assim, ó. Dizem que é contra o sistema, mas é tudo turminha do sistema, na coleira do sistema. É isso que eles são. E agora querem derrubar o IOF e atacar o governo. É uma vergonha a hipocrisia dessa gente que a gente vê no Congresso Nacional e na imprensa. O sistema se uniu contra Lula. Então não é fácil. Eu mostrei aqui para vocês, dias atrás, 2, 3 semanas, o chupeta do Centrão, que é o Hugo Mota, numa reunião lá em São Paulo, com a Febraban, de rabo entre as pernas. De rabo entre as pernas. E o que ele prometeu lá, ele está fazendo à frente da Câmara Federal. Quer fazer o governo sangrar, derrotar o governo nesse ajuste fiscal para taxar os super ricos. E o trabalhador e a trabalhadora precisa enxergar, abrir os olhos e enxergar que essa extrema-direita, que é liderada aí pelo Bolsonaro, mas que tem dentro dela o Nicolas, que tem dentro dela o Van Hatten, que tem dentro dela o Sóstenes Cavalcante, líder do PL lá do Rio de Janeiro, esse grupo da extrema-direita se juntou ao Centrão para impedir que o governo Lula taxe os super ricos para poder isentar do imposto de renda uma parcela significativa de trabalhadoras e trabalhadores que ganham até 5 mil reais. Fica de olho. Veja em quem você vota no ano que vem, porque senão a gente não sai desse buraco. Comente, compartilhe, obrigado e até o próximo vídeo.